Ao gravar essa série de pequenos vídeos de mitos, crenças e deuses, eu não poderia deixar de falar aqui, bem que resumidamente, sobre Platão, que viveu no século V, século IV antes de Cristo. E Platão, um filósofo grego, escreveu alguns livros, e dentre eles A República, que trata da construção da cidade bela, segundo ele, que seria uma cidade perfeita. E nessa cidade perfeita, ele dá a sua ideia de como que seria e de como o rei governaria essa cidade perfeita. E para começar essa descrição, ele divide a sociedade em três classes. A primeira classe, que é o povão, que vai estar na base para sustentar essa cidade, né? Que são os lavradores, agricultores, o pessoal que vai cuidar do rebanho, os trabalhadores que cuidam ali do dia a dia da cidade. A segunda classe seria o exército, né? Porque na antiguidade, e isso aí depois eu falarei um pouco com o advento da agricultura, precisaria dos exércitos para cuidar daquela produção, porque o homem tinha deixado de ser caçador-coletor e agora ele se assenta e vai viver em sociedade, e ele vai precisar de que os exércitos cuidem dos seus grãos, da sua colheita, porque senão vem um outro reino e rouba a sua colheita. Era assim que funcionava. E então essa segunda classe de pessoas seriam os guerreiros, os exércitos e os funcionários do governo. E a terceira classe, que seria mais importante, que era o rei. E como que o rei, segundo Platão, faria para que essas pessoas pudessem lhe obedecer? Então, Platão, no livro A República, ele sugere a contratação dos mitólogos. Esta é a expressão dos mitólogos. Pessoas que contariam e criariam os mitos. Para quê? Para que, uma vez os mitos sendo contados e lentamente sendo colocado na mente das pessoas, facilitaria o trabalho do rei. Ninguém se rebelaria contra o rei. Engraçado isso, né? Bem interessante, e precisamos ponderar muito sobre esse aspecto. Mas Platão, ele era muito inteligente, ele sabia que só contando um mito não ia dar resultados rápidos ao rei. Então o que ele sugere? Que os mitólogos façam isso, como contem os mitos, mas depois os pais, os mais velhos, cantassem. Olha que interessante, sabemos que tudo aquilo que é cantado, nós temos uma tendência muito mais fácil de memorizar e repetir, porque vai ficando na mente da pessoa. É um processo da aprendizagem. E Platão diz que os mitólogos e depois passaria para essa etapa de cantar os mitos, até que os mitos se tornassem uma prática. Lembra um pouco, né, do Velho Testamento, que diz: encucarás nas crianças andando pelo caminho, assentando-te à mesa. Lembra muito, né? Inculcarás essas palavras na mente das crianças. Então Platão, ele desenvolve essa ideia de uma cidade bela. E essa cidade bela, para funcionar, ela precisa de ter a base, os trabalhadores, precisa ter o exército e precisa ter o rei. Agora, como que essa base toda se submeteria ao rei? Pelo uso das armas, né? Quem que diante de uma arma apontada para você vai resistir? Então é assim a cidade perfeita de Platão.